Mas vamos ao que nos interessa hoje, Alcino. Eu não sei se você se lembra da condenação em segunda instância, na superior, que aconteceu em 2016. Isso. E aí? O que eu acho, cara, é uma série de erros que a gente tem no Brasil que precisa ser corrigido. Constitucionalmente, eu identifico assim como uma falha da nossa Constituição que precisa ser corrigida. Nessa parte. Porque, olha só, o artigo 1º da Constituição fala que o poder manda o povo elege o presidente. E esse poder, na mão do presidente, ele indica os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na época da Lava Jato, foi pode-se dizer, a gota serena da preocupação do que é justiça. Porque antes da Lava Jato, que não tinha peixe de grande envolvido com a justiça, iniciado ali pelo Teori Zavascki, que de maneira suspeita morreu, vamos lá. Antes da Lava Jato, a primeira instância e a segunda instância funcionavam. Vou descrever o que são as instâncias. A primeira, a segunda e instância superior. No Brasil não temos terceira instância. Temos primeira instância, segunda instância e instância superior. Por que eu falo que a Lava Jato foi a gota serena para a gente se preocupar com possível tomada do poder através do Supremo Tribunal no Brasil? Porque antes da Lava Jato, a primeira e segunda instância funcionavam. Um exemplo, um criminoso cometeu um crime, é julgado, condenado e preso. Aí um exemplo, a primeira instância não dá conta, ele vai julgado, condenado, ele entra com recurso só para a segunda instância, aí a segunda instância decidir. Se a segunda instância decidir... Só tinha essas duas. Isso. Só tinha essas duas. Se fosse um caso muito extremo, que ia para o Supremo Tribunal. Aí, o que aconteceu na época da Lava Jato? Na época da Lava Jato, que o PT, cúpula do PT se envolvida no escândalo de corrupção, sendo que o PT indicou a maioria do Supremo Tribunal, o que eles fizeram? Já chegou no fim da meada. O que eles fizeram? Eles queriam, a todo custo, ali, pessoas intencionadas com a mesma intenção, acabar com a condenação lá na superior. Acabar com a condenação em segunda instância para que passasse da segunda instância. Isso, para que o processo não terminasse ali, porque se terminasse na primeira ou na segunda instância, já ia cair direto com o presídio. Exato. Isso que é o que funcionava. E que é o que funciona. Mas se passar delas. Isso. Se passar delas. Aí o que eles fizeram? Fizeram com que os processos passassem da primeira e da segunda instância para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal nada menos do que ministros que não são ministros, peixes do rei, indicado pelo rei. O Supremo Tribunal é formado por maioria indicado por presidentes de esquerda. Olha, eu vou te falar uma coisa. 30 anos, né? Você pode se aposentar com 30 anos, né? Eu vou te falar uma coisa que é muito coincidente. Imagina o presidente Bolsonaro ou qualquer pessoa que se diz direita olhar na cara do ministro do Supremo Tribunal e falar bem assim. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar. O Supremo Tribunal é uma corte acovardada. Aí a Lava Jato disponibilizou, mas a gente não pode falar isso, né? Aí nós temos provas, aí mas não acontece nada. Mas vamos lá. Aí temos também aquele áudio que o Lula fala bem assim, que ele vai recorrer, pedir para que a Rosa Weber julgue o processo dele, porque talvez uma mulher tenha mais coragem do que os homens do Supremo Tribunal. O que eu entendo com isso? Que ela foi indicada por ele? Não foi, não sei quem. Não sei por que ela foi indicada. Mas era esquerda. Mas aí foi de maioria esquerda. O Bolsonaro só foi indicado 2 casos. Só 2.
O mais antigo lá é o Gilmar Mendes, que foi indicado pelo FHC. Né? Os demais foram tudo, chegando no último indicado aí, o Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer, e temos aí o mais recente, o Cássio Nunes, André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro. Então, a maioria é de esquerda. Então, coincidentemente de tudo que eu estou falando, se a todo tempo, em todos os anos, a primeira e a segunda instância funcionou, por que ela só foi vista como ameaça em 2016, quando a cúpula do PT se envolveu no escândalo? Por quê? Porque muitos do PT seriam presos. Já que a esquerda entrou com recurso, apresentou um projeto de lei, para o fim eles tinham como entrar com recurso, né? Para chegar até a segunda instância, porque tem aqui na paleta, para desenrolar, chegar lá. Tem dinheiro, recurso. Tem recurso. E essas merdas roubaram pra caramba, viu? E qual que é o problema qual que é o problema, voltando a uma coisa que foi passada, voltando a esse assunto hoje, para quem não entende, eu estou tentando explicar aqui o que de fato o que de fato é a condenação de segunda instância. É que seja feita de fato a justiça por pessoas magistrados que se formaram para isso, e não por ministros que foram indicados pelo rei. Vamos lá, esses ministros indicados pelo rei, o que acontece? A maioria deles tem um passado de reputação estranha. No Brasil, a gente viu aí o Lula cometer um crime eleitoral que ele falou que não existia possibilidade. Como ameaças à democracia por juristas e observadores de como essas práticas ocorreram em países como Venezuela ou Hungria. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Candidato Lula, 1 minuto. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. É uma sacanagem ver um presidente indicar um advogado que prestou serviço para ele ou que tem vínculo parentesco ou de amizade. E colocou quem? O Zanin. E colocou quem? O ministro Fábio Dino. Só isso é o seguinte, só a gente já observa e vê que não foram por merecimento, como tem que ser. Né? Foi simplesmente por ser peixe do rei. Peixe do rei. Então, a primeira instância e a segunda instância funciona porque as pessoas estudaram, passaram por todo um processo de crescimento, de adaptação, né? De conhecimento das coisas. Julgaram de acordo com manda a lei. Vamos dizer assim, sem fechada, sem indicação, sem nada. Por conhecimento próprio, por sua própria capacidade, por seu próprio merecimento. Como, por exemplo, você vai entrar na faculdade e você tem que fazer a prova, né? Só passa aqui quem tirar nota 10. O cara estudou e tirou 10, passou, mereceu, está lá. E não foi aquele que tinha 5, 6, 7, aí o diretor conhece, meu parente, não é fechado. Não funciona. A gente vê que a Suprema Corte não funciona dessa forma, como funciona a primeira e a segunda. Por quê? Porque é uma indicação. Se eu indico ou se puxa alguém para cá, ele não vai ficar, vamos dizer assim, dependente de mim, daquele me agradar, né? É justamente isso que acontece lá. Então coloca lá para ficar alinhado com ele. Então, realmente, concordo com você. Agora me pergunte como resolver isso. Exato. Como podemos resolver esta situação? Podemos Supremo Tribunal? Eu não defendo o fechamento do Supremo Tribunal porque na Constituição é necessário que haja os 3 poderes. Eu não defendo o fechamento do Supremo Tribunal. Eu defendo que seja feita uma lei que modifique a forma como o Supremo Tribunal é formado. Nessa forma, porque a indicação, essa indicação não pode não. Essa indicação aí sempre vai favorecer a bandidagem política. Qualquer bandidagem que você colocar. Olha o que eu estou falando. Aqui na Venezuela, quem foi o braço direito do autoritarismo lá? Supremo. Quando o cara ia ser preso, o processo dele sair da primeira ou da segunda instância cair aonde? Supremo. Favorecer quem? Então, qualquer preso, qualquer narcotraficante que tinha amizade com o presidente lá da Venezuela,
vou falar o nome, não sei se posso, mas tem jornal, Uma pessoa sabe. mas tem jornal, Tem jornal. qualquer narcotraficante que tinha conhecimento, que favorecia o presidente lá na compra de voto, na época de período eleitoral, quando caía na prisão, os indicados do Supremo Tribunal faziam de tudo para que o processo saísse da primeira, da segunda, caísse no Supremo para que eles ligassem. Porque eles são os superiores. É a mesma coisa que acontece no Brasil. Então, como resolve isso? Olha, eu acredito até que é por isso que existe tanta corrupção no nosso país, por causa dessas Supremas aí. Chegar lá, tem para quem oferecer, comprar, pronto. A maioria das pessoas que entram no poder, que estão no poder, estão pensando desse jeito, ainda estão nessa jogada suja aí, mas isso vai acabar. Se a gente chegar lá, como está acontecendo, a direita está crescendo a partir desse 2016, começou a aparecer realmente quem é que é direito, quem é que trabalha realmente com o povo. Por exemplo, nós temos que acontecer agora, né? As PL aí que estão tentando passar a qualquer custo aí. O direito trabalhando. A direita está trabalhando. E a direita vai trabalhar mais ainda. Imaginou aí uns 6, 7 Nicolas desse daí, uns 6, 7 Gustavos, né? A pessoa, por exemplo, Vai ser peso. Vai ser peso, meu amigo. Vai ser peso. Você, por exemplo, agora é pré-candidato. Passando lá, sendo o Nicolas, melhor que o Nicolas, ou melhor que o Gustavo aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Isso vai fazer diferença. Pelo menos aqui no nosso estado, eu sei que já fazer diferença. Trabalhar para isso. Imagine, então, você eleger pessoas assim, né? Um Gustavo Gaia, um Nicolas Ferreira, Silva desse daí, meu amigo, no seu estado, no seu país, no nosso país, na forma geral, a gente fazer a limpa de todas essas porcarias que existem aí, que não representam merda nenhuma. Tem uma fala do senhor Luiz Inácio lá, que ele falou em 2003, que ele falava bem assim, que um repórter perguntava para ele o que de concreto ele ia fazer como presidente. Ele falou que ia ser possível provar que era possível colocar corrupto na cadeia. Ele foi vítima da própria fala dele, mas só que tem um detalhe. Ele foi um cara que indicou os ministros do Supremo Tribunal. Entendeu? O pobre, mais pobre, que rouba o pãozinho, continua preso, porque é condenado na primeira e segunda instância, não consegue chegar na esfera superior, não tem dinheiro para arcar com... Só tem para advogados de porta de cadeia, que também só se forma para... Aí, olha só. Não é possível. Ele, naquela fala dele, fala que o mais pobre que rouba um pãozinho, rouba porque passa fome, continua preso, porque não chega na esfera superior. Exato. E o cara que ele falou que comete crime de corrupção é favorecido por quem? Pela esfera superior, estão tudo solto, debochando a nossa cara aqui no Brasil. Ele é um. Fica entre aspas, porque ele foi solto pelo Supremo Tribunal. O Supremo de Para resolver o problema do Supremo Tribunal hoje, a gente precisa criar vergonha na cara, entendeu? De fato, e se interessar por política. Eu me coloquei à disposição como pré-candidato a vereador. Tenho vontade um dia de chegar no câncer do Brasil, que é em Brasília. Eu chego, porque eu entendo que o Brasil tem jeito. Tem sim, né? Na minha opinião, o problema do Brasil hoje não é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, muito menos o senhor Alexandre de Moraes. Não é. O problema do Brasil hoje é o presidente do Congresso e o presidente do Senado. Se nós tivéssemos conseguido a presidência do Senado, a gente já teria conseguido impeachment todos os ministros que comete o uso arbitrário das próprias razões ali, entendeu? Inclusive impeachment o Lula. Já não te pega, filho. Quando o Bolsonaro perdeu... Por menos que isso, outros já pegaram... Quando o Bolsonaro, de maneira muito suspeita, perdeu as eleições, eu fiquei triste, mas eu fui lá no Congresso do Senado assistir a votação que ia colocar o Rogério Marinho como presidente. Quando a direita perdeu a presidência, aí eu me entristeci. O mais importante não era nem, como eu te falei, é importante o presidente Bolsonaro no poder, sim, só que ele está no topo da pirâmide. Se ele tivesse um Congresso e um Senado alinhado com ele, aí, mano, tudo andaria. Mas o que acontece? Nós perdemos a presidência. Então, o que acontece? Mas o que alcança nós nunca é isso aí. São justamente, como o pessoal sempre falou, essas prostitutas do central. Aquelas pessoas, esses que nós acabamos de falar, os traidores da pátria, que estão infiltrados no nosso país, que se vendem
por isso daqui. Mas como que resolve isso? Exato, mas eu estou dizendo que eles são os cânceres que estão lá. E a gente tem que identificar também. Mas está identificado. Está identificado. Em 2026. Mas eles são apoiados justamente que dão margem a fazerem esse tipo de votação e passa determinada lei por esses dois aí que você acaba de citar também. Eles aqui puxam as pautas, tá? Vamos estar para negociar isso. Por que eu lhe falo que a importância da direita é ganhar a presidência do Senado e do Congresso? Por quê? Chama-se emenda do relator. O relator, a maioria das vezes, ele é tipo apadrinhado pelo presidente. Passa, entendeu? Situação que faz lá. O golpe da Venezuela é descrito aqui, ó. Lá na Venezuela, quando eles fizeram dar o golpe na urna, há quem duvide da urna, quando eles fizeram dar o golpe na urna, o que eles fizeram? A gente não pode dar o golpe na urna para todo mundo, porque fica muito caracterizado. A gente só precisa da carteira do presidente. O resto a gente compra com verbas. É que está acontecendo, é o que acontece. Então, o que acontece? Para onde que vai essas verbas? Vai para o relator. Esse relator é alinhado com o governo, com o presidente. Entendeu? Então, se nós conseguíssemos pessoas de caráter e de ética que sentassem na cadeira do presidente do Senado e do Congresso, acabou o Centrão. Acabou o Centrão. Acabou muita merda, né? Entendeu? Só que as pessoas movidas por interesse e movidas pela aquela ambição de vencer política a qualquer custo, se vendem. Entendeu? Só que dá para combater isso. Só que a gente tem que olhar de fato qual que é o problema. O problema não é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, muito menos o Alexandre de Moraes. Eles fazem o que fazem, de mando em mando, é porque o presidente do Senado não pega eles. Tá. Mas aí está a questão. Ele é apenas uma pontinha do iceberg. Independente de nós colocarmos o cidadão lá, ganhando essas duas presidências, tem que ter maioria de direita. Tem que ter maioria. E se a gente não ganhar essas duas presidências, tendo a maioria de direita, as pessoas que estão folgadas com a vontade do povo, barra qualquer uma das leis que eles colocarem lá mesmo. Mas é o que a gente está fazendo. É o que a gente está fazendo, que é o que a gente quer fazer. Olha, a direita conseguiu parar 4 projetos de censura da esquerda. Conseguiu, mas não conseguiu a presidência, que exatamente, é importante. Para impeachment. A gente está nesse empate. Então, a desgraça fica segurando o processo. O cara fica segurando o processo. Rodrigo Pacheco e Lira ficam segurando os processos. Então, para a direita alcançar essas duas carteiras, que são a mais importante, esqueça Lula, esqueça Alexandre de Moraes. Eles fazem o que fazem porque eles sabem que os presidentes ali não têm coragem de botar o projeto para pautar. Exatamente. Porque a direita pode pedir, mas quando tiver ali um cara alinhado com o governo, não vai. Entendeu? Então a gente resolve o problema de mando e desmando do Supremo Tribunal, essa corrupção do Centrão, que é um dinheiro roubado do povo descoladamente, esse negócio de voto secreto. Entendeu? Vamos para a resolução do problema. Um exemplo, em 2024 estamos aqui pré-candidato a vereador. Em 2026 eu vou mostrar para o senhor talvez um problema que ninguém tem prestado atenção ainda sobre a política. Em 2026 até lá a gente vai conseguir expor e declarar todo mundo que é de direita que vota contra o governo, os traíra. Exatamente. Essas cadeiras precisarão ser substituídas, mas para isso a gente tem que ter vereadores de direita para ocupar essas carteiras. Quem serão esses vereadores? Eu, Jair, outros que aqui estão pelo PL, outros que estão... Ele não tem um passado sujo, mas que seja libado. Outros que colocaram o nome à disposição para concorrer a essas cadeiras. Porque o que vai acontecer? Em 2016 a gente vai ter um desfalque muito grande. Já está tendo. Vou te explicar. Vamos ter um desfalque muito grande. Porque esses traidores a gente quer substituir. E precisa de gente para ocupar a vaga desses traidores. E vai ter outro desfalque, porque vai ter muitos deputados e senadores bons que o próprio Estado vai... Tipo assim, um exemplo, aqui do Amazonas. Se o nosso senador aqui do Amazonas for bom, excelente, ele vai ser o cara cooptado para ser governador aqui. Exatamente. Ele vai ser o cara cooptado para ser governador. Então, já tem que ter um cara de direita, nem que seja da Câmara de Vereadores ali, para colocar no lugar dele. Um cara que de fato seja de direita. Que esteja aparecendo que esteja fazendo as coisas corretas. Não, que esteja aparecendo não, que ele faça as coisas corretas. É o mínimo que ele pode fazer, é fazer correto, ele é bem pago para isso. Entendeu? Então, não tem conveniado com ninguém da esquerda. Não tem convênio com ninguém, nem um artimão. Por que o Bolsonaro está se esforçando para levantar uma Câmara de Vereadores em toda a cidade, postos de direita, pessoas coerentes, corretas, de reputação limpa e libada,
para que em 2026 a gente tenha nomes para indicar para a vaga desses traidores que dispensam ninguém está vendo. Tá vendo? Graças àquele site lá do deputado Marcon, eu vou Tentar agora. Eu vou atrelar nesse vídeo aqui. Faça isso. Eu vou atrelar nesse vídeo aqui, o link bem embaixo. O cara consegue ver todos que estão votando no governo. Gente de direita que vota no governo por causa daquela desgraça de Aqui no Amazonas nós temos muito. emenda do relator. O pessoal do Amazonas, o pessoal do Amazonas aqui tem nomes. Tem nomes. Vou só te dar um exemplo. O que vai haver esse grande choque em 2026? Um exemplo, estamos aqui em 2024. Amor, ele se identifica como um cara de centro, mas ele está candidato ele está candidato a prefeito, entendeu? Capitão Alberto Neto, de direita, ele está sendo cooptado para ser prefeito de Manaus. Se ele chegar a ser prefeito, alguém vai ocupar a vaga dele de deputado, entendeu? Então, por que é importante o público se interessar por política, principalmente em 2024? A gente tem a condição de fazer 2024 a eleição histórica para mudar a história do Brasil. Ficar em primeiro mundo. Se a população brasileira tem interesse de pautar pena de morte, ou pena alternativa que seja eficiente, a esquerda não vai ser essa que vai pautar. Morte vai perpétua. Se a população brasileira de fato quiser que o Brasil tenha extinguir o comunismo, a esquerda não vai pautar isso. Exatamente. A direita vai. Se a população brasileira quiser de fato fazer a diferença quando se trata da liberdade de ter o seu armamento, ter ou não ter o seu armamento, a esquerda não vai pautar isso. Mas nós teremos. Então o que acontece? Em 2024 vivemos a eleição histórica que pode mudar a situação do Brasil. Positivo. Porque 2026 já está bem aí. Então, se nós tivermos... Eu creio em Deus que a gente vai mudar isso. Se nós tivermos, eu me coloco à disposição. Se nós tivermos condição de Rapaz, chegar eu vou te fazer uma promessa. em Brasília. Se você for vereador e ganhar, na próxima eu vou vir também. Eu vou entrar nessa política aí. Eu faço o que você. Ou você se faz voluntário ou você vai ser um Eu já sou voluntário, a partir do momento que você fez. Ou você se faz voluntário ou você se torna um crítico repetitivo de uma coisa que não vai mudar. Não muda nada. É uma coisa que eu entendi pra mim. Que quando eu servi o exército, a gente faz um juramento no exército que a gente estende a mão para a Constituição e a gente fala que, se possível for, a gente defende a nossa pátria com sacrifício da própria vida. Acreditando que o inimigo vai invadir a nossa nação. E nós já estamos com ele aqui dentro. Esse inimigo não vai invadir nunca. Esse inimigo está aqui no meio da gente, infiltrado na política. Como é que ele se infiltrou na política? A gente dormiu muito. Ainda estamos dormindo nós somos cristãos. Porque crente não se envolve com política, sendo que a Constituição que fala que a Constituição, Quem falou isso? A Constituição que garante a liberdade de direitos religiosos é a esquerda. Então, os cidadãos de bem da maioria estão preocupados em que trabalhar, criar seus filhos, isso aqui, e deixou a caneta na mão dos esquerdos, do poder na mão do Boulos, na mão do Lula, na mão da Dilma, deixou a caneta do poder na mão daquele, esqueci, o Jean Willis, na mão da Maria do Rosário, na mão do Lindenberg Farias. E o que essas pessoas fizeram de bem no Brasil? Nada. Iludiram o povo, enganaram o povo, prometendo miséria. Pois é, aí o que acontece? A população de maioria vê o que acontece, mas pergunta, tem coragem de entrar na política? Não, isso é uma porcaria, isso é uma merda, eu não quero. Todos são ladrões, todos são corruptos. Todos são ladrões, todos são corruptos. Então, enquanto o povo brasileiro continuar pensando assim, não se interessar, é isso que eles querem. Eles continuam se perpetuando. Ainda tem até aqueles que dizem assim, por exemplo, eu penso que você deve ter encontrado um diz assim: o senhor vai entrar para a política, mas o senhor sabe que tem que roubar um pouquinho, né? Soltar uma verbinha. Já apareceu esse tipo de gente? Já apareceu. Isso não é uma doutrinação? Que pensamento a pessoa tem nessa dinâmica? Tem que dar um conselho. Qual é o conselho que você dá para ele? O que paga ou o que recebe? O que recebe e o que está te incitando a fazer isso. Você não vai ganhar se você não for corrupto também. Eu perco dignidade. Já aconteceu ao vivo comigo. Perco dignidade, eu falei para ele. Não tem problema, eu tento outra vez. Até o povo entender qual é o meu real objetivo na política. E o povo que entende dessa forma? Não tem problema. Não, o povo que entende dessa forma. O povo que se vende? É.
Pra mim, ele vai ser escravo da própria idiotice dele mesmo. Ele é vítima e culpado da própria corrupção que ele pratica. Ele está praticando. Ele é vítima. Ele está aceitando isso. Ele é vítima e culpado. Como eu te falei, não tem como ser honesto com quem é desonesto. Se o cara tá comprando teu voto, ele já tá mostrando o caráter dele. Entendeu? Infelizmente, aquela senhorinha, aquele senhorzinho baixa renda, mas tem muito, mas isso aí a gente só consegue mostrar para a população se a população tiver interesse de saber. Porque enquanto ela não abrir o olho, não adianta ela reclamar de saúde, de segurança, não adianta. Corrupção acontece. Entendeu? É necessário que os bons se interessem para inibir. Agora, quando os bons se omitem, o mal domina. Quando os homens bons ficam calados, o mal prevalece. Então, o que acontece? Isso está até lá no mandamento de lei, né? Coloque, lá do mandamento de comunismo, está escrito lá, coloque nesse crédito animais e políticos. Está aí, ó. O Brasil foi praticado com tanto rigor isso que está aí, ó. A população desacredita de política. Mas a política é o caminho para tudo dar certo. Ou tudo dá errado. Dá errado porque todo mundo se desinteressa. Entendeu? Então, voltando lá para o Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal é uma falha muito grande. Para pegar os ministros do Supremo Tribunal, tem que pegar a presidência do Senado e do Congresso, entendeu? E modificar a forma deles. Olha, a forma de mandato. Eu acredito que isso aí é como se fosse da primeira e segunda instância. Fosse passou nas provas, passou na OD, passou isso aqui, fez isso, por mérito, merecimento. Como tem que ser sempre. Eu creio que está bastante explicado isso aqui, está bastante claro. Você quer terminar com alguma coisa? Ou tá bom? Eu vou comentar, ótimo. Acrescentar. Pois é, minha gente. Então, que vocês possam entender, a nossa opinião é essa daí. O que funciona é a primeira e segunda instância. Esse é superior aí, era para funcionar, é uma esfera corrupta. E é mais vantajoso ela funcionar dessa forma, não por indicação. Né? Mas pelo conhecimento da pessoa lá, faz prova, beleza, a sabatinha. O problema é que aquela sabatinha lá também está toda comprada, menino. São todas compradas nessa mais já passar uma situação dessa daí. É comprado? E quem que é o presidente? É toda comprada e segue essas normas também de partido, disso. Tem coisas ali. Mas isso é outra situação para a gente discutir. Né? Mas está dentro dessa situaçãozinha, desses dois. Precisamos alertar o povo. O povo tem que acordar. Nós estamos alertando. Nós queremos que você acorde mais e seja muito mais inteligente que você. Precisamos mais do que nunca se interesse. Entendeu? Ele tenha pelo menos a consciência que o voto dele é o que muda, é o que salva, o que vai salvar a nossa nação. O que está salvando. O que nós escolhemos, que estamos representando lá, é que estão salvando a gente agora. Imagine se colocarmos mais gente semelhante àqueles que estão lutando lá, de direita, para candidato a vereador aqui pela cidade de Manaus. Quem aqui de Manaus está nos vendo, por favor. Veja quem são seus candidatos. Nós temos um aqui que está dando a cara a tapa, como você acabou de falar. Se você quer mudar alguma coisa, coloca seu nome, velho, pela sua nação, por amor à pátria. Tira essas porcarias, esses corruptos que estão aí. Mas termina sua colocação. A situação do Supremo Tribunal. O povo em si, ele defende. Eu cheguei a ver isso. Mandaram mensagem para mim. O que falta para o exército entrar e matar todo mundo? Um golpe de Estado. O que falta para isso? Agora, presta bem atenção na minha fala. Não é o que tá, né? Olha, se o exército brasileiro, você que está me assistindo aí, eu sou militar do exército, é responsabilidade minha do que eu estou falando aqui. Se o exército brasileiro, as Forças Armadas, tomasse o Brasil hoje, quando acabar o período militar de novo, a esquerda volta mais forte. E vai inventar a mesma história que fez no passado e até vai voltar muito mais forte. Então, o povo tem que entender, ele tem que parar de terceirizar a culpa dele. Por que o Bolsonaro é uma liderança de direita muito forte? Porque o povo acredita que o Bolsonaro vai mudar tudo. Quando na verdade é todo mundo se ajudando. Só todo mundo. Entendeu? Se nós tivermos Congresso grande, Senado grande e um presidente de direita, projeto, pena de morte, se preciso for, passa. Projeto de
contra a corrupção passa, impeachment de ministro corrupto, de presidente corrupto, de senadores corruptos passa, entendeu? Então, se vocês entenderem o que eu estou falando, não é as Forças Armadas dando um golpe que vai mudar tudo, porque eles voltam tudo para o poder e com a mesma narrativa, que foi violenta. Se nós tivermos no Brasil, se nós tivermos no Brasil hoje um regime militar de novo, as mesmas pessoas que foram presas no passado serão presas tudo de novo. Traficantes, esses funk que fazem apologia ao sexo e a pornografia, seriam tudo censurado como foi. Muitas são banidas por um dia devido à violação de assim. Não. Sem problema, sem problema. Deixa eu ler aqui só para vocês verem o que está acontecendo. Olha o nível. A verdade, olha só o nível. Ao vivo aqui, minha gente. Só a transmissão à vida foi banida por um dia devido à violação de assuntos de copyright, não sei nem o que é isso, conforme estipulado em nossas diretrizes da comunidade. Apelar. Fazer uma apelação de ao vivo. Então vocês estão já nos assistindo aí. A situação é essa, nós estamos sendo perseguidos. Quando a gente fala a verdade, acontece isso. Não tem recurso. Não tem mais recurso, não. Só esperar 24 horas acabar. Já foi. Você vê a situação que nós estamos, amigo. Eu já fui banido do WhatsApp recentemente. Isso aqui já era, né? Tem só aquele canal ali. Então estamos aí, minha gente. É assim que nós estamos no Brasil. Esta é a oportunidade que vocês têm de fazer a mudança. Eles dizem que é apelação. Não é apelação. Banido ao vivo. Vou tentar aqui. Mostra para fazer um aqui, ó. Live. Estamos assim. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver que é sacanagem. Falar do governo. Banir. Essa é a situação que nós estamos. Tira um print. Chamando para você. Eu vou tirar um print do anexo aí. E assim nós estamos no nosso país. Imagine se essa lei da censura passasse. Já era rede social. Já era, meu filho. Então, é isso aí, seu Ulisses. Você vai fechar o arquivo? Eu posso fechar aqui, já tá ok. Hoje é só você vai colocar esse vídeo nas segue, compartilha, marca a gente aí. Tamo aí, até a próxima. Tamo na luta. Até a próxima. Fechou, meu camarada. Se eu não fosse esse vídeo.